uma palavra que é a base da nossa fé. É a base, é como você conheceu um dia, é um discipulado, né? Eu quero falar sobre a graça, e falar sobre a graça é a base da nossa fé cristã. Todo cristão precisa conhecer a graça, saber sobre a graça, entender o que é a graça. Sabe por quê, meu amado? Porque tem muitos crentes que estão sendo vencidos pelo inimigo, pelo simples fato de não conhecer a graça de Jesus, né? Essa maravilhosa graça, essa graça abundante que Jesus nos deu. Nós sabemos que graça é favor imerecido, é o dom, né? É o presente que nenhum de nós merecíamos, mas o Senhor Ele nos deu, e é a sua graça. Glória a Deus. Esta madrugada eu acordei e o Senhor falou no meu coração: a minha graça te basta. Então eu levantei, né, me recordei aonde estava o endereço desse versículo, e eu fui ali, me deleitei no Senhor. Quando Paulo fala isso, Paulo está falando de lutas, de tribulações, de guerras no seu ministério, queridos, guerras no seu interior, porque Paulo, ele, e especificamente no livro de Romanos, ele nos traz uma riqueza sobre a graça. E é interessante que nós não podemos falar de graça sem falar de lei, não tem como. Nós entendemos como nós saímos de situação de um povo que vivia debaixo da lei, e hoje nós estamos debaixo da graça de Jesus. Então esse favor imerecido de Deus, ele precisa ser compreendido no meu e no seu coração. O inimigo não vai encontrar mais lugar na sua vida se você conhecer profundamente a graça de Jesus. Ele não vai te acusar e nem nunca mais ele conseguirá colocar julgo na sua vida, porque o sacrifício de Jesus que nos trouxe a graça foi perfeito, único e definitivo para a nossa salvação. Você tem que adorar a Deus nessa hora, adorar a Deus neste momento, querido. Eu queria começar essa palavra, irmãos, ministrando a partir de João capítulo 1, Evangelho de São João, no capítulo 1. O capítulo 1 é o Gênesis do Novo Testamento, aqui do livro de João. E é sobre Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus, mas até mesmo no Logos é sobre Jesus. E nos versículos 14, nós vamos ver o 14 e o 15, capítulo 1. Vamos ler o verso 14. Quantos abriram aí a palavra do Senhor? Verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui a apresentação, irmão, já no versículo 14, João já começa a nos apresentar o Jesus que veio para salvar, porque apresenta ele como o verbo que veio em carne, apresenta ele como aquele que veio cumprir as escrituras, cumprir, irmãos, as promessas de Deus na vida do crente, na vida de todo homem, né? E a palavra de Deus diz, irmãos, ele fala que, esta carne que habitou entre nós e vimos a sua glória. Alguém que ocularmente viu o Senhor, participou, e ele falou: nós vimos esta glória. Então nós temos aqui, não é alguém simplesmente falando, mas nós temos uma testemunha da graça. E nós estamos falando de um judeu, é João que está escrevendo, é um dos Boanerges, irmãos, é um dos filhos de um judeu, de um homem que vivia debaixo da lei. E João, ele traz para nós aqui, que ele viu essa graça, ele era testemunho dessa graça, e ele viu esta glória do único filho, quando trata o unigênito, né? O único filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, a primeira coisa que nós vamos entrando para falar de graça, para Jesus trazer libertação e cura esta noite Jesus é a graça, Jesus é o presente, o dom imerecido. Quantos dão glória a Deus por isso aqui, irmão? Porque ele que estava cheio dessa graça, aquilo que estava em Jesus nós chamamos de graça.
Então esta graça é a plenitude de Deus encarnada na terra. Por que que tinha que encarnar? Porque eu e você precisávamos receber esta graça, este dom, esse presente na carne. Isso tem que ficar muito claro no nosso coração. Precisávamos receber esta graça na carne, amém? Na carne. E o versículo 15, o versículo 16 fala assim, continuando, verso 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Quantos querem viver a plenitude de Cristo Jesus? A plenitude de Cristo não está na lei sobre a lei, mas está sobre graça graça sobre graça, é essa bondade sobre nós, é este amor imerecido, porém, irmãos, nos foi outorgado sobre nós. E o verso 17 ainda diz, porque a lei foi dada por Moisés. Olha só, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vocês percebem como que ele vem trazendo para nós um assunto sobre a graça que desceu do céu, saiu da mão de Deus, da vontade de Deus, personificado na pessoa e na obra de Jesus, através da cruz do Calvário. E esta graça, que quando ele está ministrando sobre isso, ele não deixa de falar da lei. João não deixa de falar. Ele nem poderia deixar de falar, porque João vivia a lei de Moisés. Moisés, irmãos, era praticamente o Jesus dos judeus. Se falasse mal de judeus, eles te apedrejavam, te matavam, irmãos. Eles tentaram fazer isso com Jesus, várias vezes. Quando Jesus, nas suas falas, se punha superior, não a pessoa, mas a obra dele. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Jesus, ele falava em uma obra superior à de Moisés, porque ele sabia que ele era a própria graça, e ele vinha para, irmãos, sobressair sobre algo que estava envelhecido, que estava adoecido e perdido, que era a lei. E aí, irmãos, em Gálatas capítulo 3, se você puder abrir, livro de Gálatas, no capítulo 3 comigo, eu preciso ser rápido. A palavra de Deus diz para nós assim, a partir do verso 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé nós fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amados, preste atenção que aqui em Gálatas, Paulo, ele vai melhorar esse assunto ainda para nós, porque nós não podemos falar de graça sem falar da lei, de forma nenhuma. E Paulo está dizendo aqui nesses 3 versículos, que nós lemos, que o tempo que a humanidade estava debaixo da lei, era propósito de nos conduzir a Cristo. Ele diz nesse texto, ainda que nós vivíamos debaixo desta lei, mas ainda que a lei estava enferma, esta lei tinha um propósito de nos levar a Cristo. Mas se você perceber, irmão, no verso de 25, ele fala, mas depois que veio a fé. Se tem algo também que nós precisamos aqui intensificar no nosso coração, não existe graça sem fé. Irmãos, não tem graça, não tem dom de Deus, se não houver fé. Porque quando havia lei, você não precisava de fé, porque era algo imposto, obedece, faça. A lei era o homem se justificando pelas suas obras. Na lei o homem se justificava, quando ele matava o cordeiro, ele vertia o sangue, quando ele ia lá, irmãos, e ele dependia totalmente do ministério sacerdotal levítico, que Moisés estabeleceu lá em Levíticos, pela lei. Então o homem se justificava todo ano, Hebreus fala isso, o homem se justificava
ali, ano após ano, quando ele matava o cordeiro, ele vertia aquele sangue. Mas aqui o texto diz para nós, depois que veio a fé, não temos mais tutor sobre nós. E ele continua, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo. Amém? Glória a Deus, sim ou não? Efésios capítulo 2, verso 8, fala para nós, irmãos, pela graça sois, mediante a fé. Olha aí onde a fé entra. Nós somos salvos pela graça, nós somos encontrados pela graça, favor imerecido, bondade de Deus, tudo por causa dele, por ele e para ele, nós cantamos aqui no louvor. Quantos são agradecidos ao Senhor, irmãos, por essa graça que nos salvou? Pela graça nós somos salvos, e isso é mediante a fé. Não tem salvação sem fé, não tem graça sem fé, e não tem fé se não estiver debaixo da graça de Deus para as nossas vidas. Hebreus capítulo 7, no verso 12, a palavra de Deus fala assim para nós, porque mudando o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Mudando o sacerdócio, muda também, diga comigo, a lei. A lei é mudada quando se muda o sacerdócio. Então nós estamos sendo ministrados que enquanto estávamos debaixo da lei, havia uma ordenança, uma prática, uma forma, um jeito de andar, uma forma de caminhar, irmãos. Para que você vencesse o pecado, tinha que matar um bezerro, matar um cordeiro, matar um animal, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Mas quando Jesus, irmãos, quando veio a lei, disse para nós, nós lemos o texto, quando veio a graça, mudou a lei. Mudou. E nós vamos entender algo aqui hoje, que a lei mudada do Velho Testamento, aonde falava dente por dente, olho por olho, arrancarei todos os cabelos da sua cabeça. Quem já leu? Eu quebrarei todos os dentes da sua boca. Não sei porque que eu faço isso, que a gente já imagina, né? Está escrito no Velho Testamento. Ainda que o Velho Testamento pareça ser mais bruto, mais difícil, irmãos, difícil mesmo é viver debaixo da graça, em uma confirmação interior, porque Jesus mudou-se através do sacerdócio a lei, mas não foi facilitado, ela foi arguida, melhorada. Você crê nisso? E nós temos uma responsabilidade debaixo dessa graça. Aquilo que nos veio de graça, pede tudo de nós. Não é porque se chama graça, é grátis, é gratuito, é fácil, é 0800, não, mas agora é graça, vamos respirar que agora é graça. Não, meu irmão, nós vamos entender algumas coisas sobre graça hoje. Ainda que Jesus olhou para nós, viu nossos pecados e falou, mas eu vou dar o primeiro passo, eu vou morrer primeiro, depois eles vão se santificar. E a palavra de Deus vem dizendo para nós que graça não é, irmãos, uma extinção da lei, mas uma mudança da lei. A graça foi uma mudança. Por que nós estamos começando? Pastor Luciano Subirá, para mim, um dos maiores mestres da nossa atualidade. Se você não ouve o Luciano, você precisa ouvir. É um dos maiores mestres da nossa atualidade. Ele fala, meus amados irmãos, dessa mudança da lei, nesse entendimento que a igreja dos dias de hoje precisa entrar, e saber que o evangelho, que a lei que você vive, amados, ela se chama Jesus. Não aboliu nada, eu quero que você entenda isso, melhorou. Quantos lembram aqui dos 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20. Quem lembra? Começa, não terá outros. Aqui se cumpre a plenitude. Aonde tinha 10 mandamentos prioritários, que eram mandamentos, não matarás, não adulterarás, não. A gente chega no lugar aonde, qual é os mandamentos? Jesus. A vida de Jesus.
viver como Jesus, se aproximar de Jesus, e como está para nós em João capítulo 14, amar a Jesus, porque aí vocês serão os meus discípulos. Como estão entendendo? Porque assim vocês serão meus discípulos, porque assim vocês serão como João deu testemunho no capítulo 1, querido. Assim como eu falo, eu sou testemunha ocular, eu vi esta graça, eu vi a manifestação dessa graça, e eu quero viver graça sobre graça, porque a lei veio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram de Jesus. E nós somos o povo da graça, e nós somos o povo da verdade, irmãos. Vamos lá, irmãos, para o texto, para o lugar onde nós não podemos sair de falar de graça, Romanos capítulo 8. Romanos no capítulo 8, verso 3 e 4, a palavra de Deus diz assim para nós. Quantos estão comigo? Quantos trouxeram a Bíblia aí, irmãos? Traz a Bíblia, acessa a Bíblia aí. Romanos capítulo 8, verso 3. Quanto mais você abre a Bíblia, mais você conhece Jesus. Tá? E eu tenho falado isso aqui, irmão, tem 10 anos. Quem que está aqui há 10 anos comigo? Ó, que na verdade eu que estou com vocês aqui há 10 anos. Que eu vim depois, né? Quem está aqui há 10 anos, sabe? Você tem ouvido seu pastor falar nisso, 10 anos, cadê sua Bíblia? Abre sua Bíblia, fala, pega sua Bíblia. Tem 10 anos. Romanos 8, verso 3 diz assim: porquanto o que era impossível à lei, olha aí, irmãos, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Diga amém, diga glória a Deus. E aqui nós entendemos, irmãos, essa mudança que houve de sacerdócio e de lei e de mandamento para nós. Esse arguir, esse melhorar da lei veio porque Paulo diz para nós que a lei ela estava enferma. E ela estava enferma por causa da carne. Havia uma lei de Deus, uma direção de Deus, pronto, tudo bem, está ali a lei, Deus deu para Moisés, Moisés subiu, o homem foi, escreveu em pedra, trouxe, né, colocou diante de todo mundo falou, amém, Moisés, nós dissemos que aquilo que Deus falasse com você, falaria conosco, nós então observaríamos, mas ele falou que esta lei, ela se tornou enferma, esta aliança, ela enfermou, ela adoeceu, por quê? Por causa da carne, porque a lei ela foi feita para os homens, mas os homens nessa lei, irmãos, eles adoeceram. A lei não mantinha a santidade, a lei não provia a adoração, a lei não dava manutenção, irmãos, em uma vida que adorava Jesus e dava para Jesus o sustento, ou dava para Deus o sustento à salvação. O homem em si mesmo enfermou a lei, porque a lei não conduziu o coração do homem para a salvação. O homem não conseguiu ser salvo pela lei, mas pelo contrário, esta lei se tornou enferma pela carne, e Deus enviou o seu Filho, de que forma, irmãos? Então vamos lá, preste atenção nisso. Deus enviou o seu Filho em forma de carne, e na carne, ele, irmãos, crucificou, e venceu a carne. Então o que acontece? Havia uma aliança, a aliança estava na lei, glória a Deus, amém? Quantos estão comigo? Havia uma aliança, e essa aliança estava na lei, Deus fez, tem que cumprir, Deus não volta atrás da sua palavra, daquilo que Ele tem falado conosco, Deus não volta, adapte a sua vida à Bíblia, não vamos adaptar a Bíblia às nossas vidas. A velha aliança, irmãos, o povo adaptou o Torá, o Velho Testamento na vida dele, não deu certo, enfermou a aliança, atrapalhou a aliança, mas aí a palavra de Deus diz para nós, que Deus então enviou o seu Filho, por quê? Porque, irmãos, ele precisava cumprir a lei. Vocês leram comigo? Precisava que a lei ela precisava ser cumprida, então Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
Porém, Jesus não pecou. Jesus, ele não pecou na carne, então ele tinha autoridade e ele cumpriu toda a lei nele. Por isso que ele, a palavra fala, irmãos, que ele condenou o pecado na carne. E ele foi na cruz por mim e por você. Maravilhosa graça. Eu queria cantar aquela mais antiga, que é mais espiritual, mas eu nunca sei cantar ela. E aqui se cumpre para nós, irmãos, toda a palavra de Deus. Agora preste atenção nisso. Paulo não está falando mal da lei. Tem crente que fala mal da lei, fala mal de teologia, fala mal de quem estuda, fala mal, não sei do que. Não, que a lei, a letra mata, mas o Espírito, meu irmão, se você não viver a lei de Cristo, você jamais viverá no Espírito. Ainda que a graça veio sobre nós, há uma lei na graça. Porque a graça não é para nós liberação de pecado, mas na verdade, irmãos, é uma ampliação do entendimento da pessoa de Cristo. Porque está ligado diretamente à pessoa dele. Não é mais sobre Moisés, agora é sobre o seu Salvador. Então Paulo não estava falando mal da lei. Tanto, irmãos, que em Romanos 7,16, um capítulo antes, Paulo ele diz, a lei ela é boa, mas o problema sempre foi a carne. O problema hoje é a carne, o problema lá em Adão foi a carne, o problema de Moisés foi a carne, o problema quando o povo saiu do Egito foi carne, o problema quando o povo estava no deserto foi a carne, o problema quando o povo entrou em Canaã foi a carne, o problema hoje é a carne. Veja que inimigo. Entenda esse inimigo, compreenda onde Jesus quer nos levar. Agora, esse grande inimigo, esse grande opositor, já foi vencido por Jesus. Amém. Nós estamos livres. A liberdade do Espírito, irmãos, para que nós possamos ser santos, irrepreensíveis na presença de Deus. O dilema na natureza. Paulo ele fala no capítulo 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Eu sou miserável. Lá no final do capítulo 7 ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Carne, quem me livrará da carne? Quem me livrará desse dilema da minha natureza? Irmãos, e quando nós falamos de natureza, frisa agora, que vamos entrar, vamos dar uma melhorada sobre graça. Porque quando nós ouvimos Paulo no capítulo 7, desta luta, nesse dilema da sua natureza, nós começamos a entender o que Cristo quer dizer para nós, em relação, irmãos, a estarmos enfermos na nossa carne. Lá em Romanos capítulo 7, e em Gálatas, no capítulo 5, verso 17, fala que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. E nessa luta, irmãos, vai vencer quem estiver alimentado, vai vencer o que estiver preparado, vai vencer o que estiver pronto. Olha, o dilema da natureza, ambos os textos, tanto Romanos 7, como Gálatas capítulo 5, o Espírito, que fala para nós, vivam no Espírito, e não façam, e não aos desejos da carne. Esse Espírito é o novo nascimento, é o homem recriado. Quantos aqui foram recriados em Cristo Jesus, irmão? Tiveram o seu Espírito recriado. Esse Espírito, essa luta, essa militância, ambos os textos, Paulo está dizendo para nós, eu estou batalhando duas naturezas dentro de mim, porque, irmãos, antes de Cristo havia uma só natureza, a natureza do pecado. A lei tentava combater, não deu conta, a carne, esse inimigo enfermou a lei, e a palavra de Deus diz para nós, que a partir de Jesus, o novo nascimento, o homem recriado, a nova natureza em Cristo. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, meu Deus, a luta ficou justa,
Agora é carne contra o espírito. Apesar de Gálatas capítulo 5 estar em letras maiúsculas, na maioria das Bíblias, eu não acredito. Como a maioria dos teólogos não acreditam, lá é o espírito do homem. Porque você imagina a carne lutando contra o Espírito Santo. Quem que vai vencer, irmãos? O que é isso? A carne não tem lugar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o cara. O Espírito Santo é maravilhoso, a presença dele é gloriosa. Ele chega, a carne já sai correndo, vai embora. Você crê nisso? Então ali essa luta, essa militância, essa guerra que Paulo fala, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. É o homem recriado com o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, uma nova natureza, irmãos, uma nova aliança dentro dele, ele dizendo, eu digo não para o pecado, eu não te quero, eu vou te vencer, eu vou ser santo, eu vou viver a plenitude da glória, graça sobre graça, eu vou viver graça sobre graça. João capítulo 3, falando do novo nascimento, diz para nós, irmãos, o que é nascido da carne mas o que é nascido do Espírito é Espírito, oh, aleluia. E nós nascemos no Espírito pela fé em Cristo Jesus. Não foi isso que João disse? Pela fé, irmãos, pela fé nós vivemos glória, de glória em glória, Paulo disse, mas João ele fala, e nós vivemos esta plenitude de Cristo, graça sobre graça. Sabe por quê, irmãos? Por mais que você está lutando contra os seus pecados, é graça sobre graça. Deus tem te abençoado, Deus tem nos dado todas as armas. Quando nós nascemos de novo, não aconteceu nada de diferente da sua carne. Eu cheguei na igreja, eu já estava gordinho, meu bem, apesar que hoje eu não estou mais, eu estou sarado, né? Quem chegou na igreja careca e recebeu Jesus e ficou cabeludo? Só o pastor Maurinho. Quem que chegou na igreja gordo e ficou magro? Ou, para não falar que é gordofobia, quem chegou magro e ficou gordo? Não se acuse. Irmãos, eu cheguei magro e eu acho que eu... Mas quem que aceitou Jesus no mesmo momento, irmãos, era ruim de matemática e virou um crânio, e mudou, porque a nova... Não, irmão, não, a carne não mudou nada. No novo nascimento a carne continua no mesmo lugar, precisando ser subjugada pelo Espírito recriado, porque Cristo, pela sua graça, nos deu essa autoridade. O poder da graça não está, meu amado, em um estalar de dedos de um poder, não. O poder da graça foi te dado armas para lutar contra o inimigo invencível que havia. Meu Deus! É o tal do empoderamento, irmãos. Esse é o verdadeiro empoderamento. Que a palavra vem dizendo para nós. As mudanças aconteceram a nível do espírito do homem. A natureza pecaminosa atua no homem desde o início. Romanos capítulo 5, irmãos. As folhas para cá. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12 diz assim para nós, ó. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Aqui é Adão, né? Nós sabemos bem, Romanos 5 está tratando a vida de Adão, e dizendo que o pecado, irmãos, por causa da vida de um homem, o pecado entrou na humanidade, e este pecado entrou no homem, e este pecado entrando, então ele trouxe a morte, e esta morte, ela foi então, irmãos, passada por vivência, nós hoje apresentamos aqui o Ravi, e falamos sobre isso, e falei com os pais, o Ravi será o reflexo espiritual de vocês, ele será a primeira imagem que ele será de vocês, mas na verdade, quando Deus fez Adão para ser a imagem de quem? A imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Porém a criança, irmãos, ela vai crescer, e a primeira imagem que ela vai ter para uma vida, um particípio de vida espiritual, a manifestações espirituais, é a cara do pai, principalmente a cara do pai. Por isso que meus filhos é tudo bonito,
Não é sobre isso, né? É sobre a carne. Por isso, os meus filhos, então, é tudo espiritual. Uau, estou profetizando, viu, irmãos? Estou profetizando. E eu profetizo todo dia na vida deles. Tudo é profeta, homem de Deus, tudo tem chamado. A imagem vai se parecer, e a palavra fala, meu amado irmão, que o pecado então no mundo entrou por causa disso, a procriação, a imagem, aquilo que foram vendo e participando. O que vocês acham? Nessa luta então de carne, pensando sobre como Deus fez Adão, a viver a sua imagem, e a imagem hoje da humanidade, nós estamos precisando viver uma vida no Espírito, estamos precisando entrar neste lugar de espiritualidade. Quantos creem nisso, irmãos? Por isso todos pecaram. Por isso todos pecaram. Aí, Adão prefigurava o que havia de vir. Adão prefigurava o que havia de vir, porque quando Deus fez Adão, a imagem e semelhança, Adão estava apontando para Jesus, tudo aponta para Jesus. Ele prefigurava o que havia de vir. Você quer entender melhor isso, irmãos? 1 Coríntios, vamos lá. Hoje eu falei que eu vou abrir Bíblia, eu falei, não, hoje eu vou abrir Bíblia. Eu nem quis anotar os versículos. 1 Coríntios, capítulo 15, eu estou precisando pegar com essa Bíblia, eu estou precisando virar um só com essa Bíblia, eu estou precisando que essas palavras entrem no meu coração e mude, irmãos, a minha carne, essa guerra que eu estou vivendo, queridos. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler, a partir do verso 45, quantos estão comigo? A partir do verso 45, diz assim a palavra do Senhor, ó. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, um espírito vivificante. Bom, verso 46, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aqui a palavra de Deus então está falando para nós das duas naturezas. Nós somos pecadores por causa de Adão, amém? Mas nós somos santos e salvos por causa de Jesus. Amém. O primeiro homem pecou, irmãos. O segundo homem justificou o pecado na sua carne. É disso que o texto está dizendo para nós. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Tal o Adão, tais também são os que da terra são como Adão. Mas ele continua e fala, qual o celestial? Também os celestiais. Quem vive uma vida de Cristo Jesus aí? Meu Deus, verso 49, diz para nós assim, ó, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Você é a imagem de Cristo Jesus. Você é a imagem e a semelhança, santificação, pureza, irmãos, porque você é celestial. E o que você fez para você ser celestial? Nada. Você não fez nada, porque isso é graça. Isso é muito bem. Você não fez nada, você não pagou nada. Você não é dependente de um sistema sacerdotal. Você não é dependente de leis e regras, você é dependente de Cristo Jesus. A Ele a glória, a honra, o louvor e toda a adoração para todos os séculos, amém. Aleluia, aleluia, você crê nisso, querido? Você crê sim ou não? Amém. Aleluia. E ele se tornou, diz o texto para nós, irmãos, havia o primeiro Adão, tem gente que fala que ele é o segundo Adão, isso é um erro. Porque se ele fosse o segundo, talvez precisaria do terceiro, mas Jesus, ele é o último Adão, sabe por quê? Porque aquilo que Jesus fez foi suficiente, e está quase chegando no momento, irmãos, que o Senhor vai finalizar todas as coisas. Jesus cumpriu tudo, tudo. Quando fala que Jesus é o último,
Ele te deu todas as armas, e Ele te deu toda a condição, para que você fosse salvo, liberto e cheio do Espírito Santo de Deus. Esta obra está quase completa, meus irmãos, quase completa. Cristo não veio apenas perdoar pecados, mas Cristo veio nos levar a manifestar a imagem de Deus no mundo. Isso é importante. Não veio só te perdoar. Sabe por que você está dentro da igreja hoje? Passando uns perrenguezinhos com o pastor? Passando uns perrenguezinhos aqui, uns perrenguezinhos ali, sendo confrontado aqui, confrontado ali, tendo que dar satisfação, às vezes, né? Anda raro essas coisas, mas tem que dar satisfação, ela para dar. Sabe por quê? Porque Jesus não veio só te salvar, Jesus veio te formar a imagem, veio te ajudar a vencer a velha natureza, e levar você a ser o homem espiritual que Jesus fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Jesus não veio pela graça nos trazer algo mais fácil. Vamos lá. E é importante nós falarmos isso quando nós falamos de graça. Porque Jesus, ele não falou assim, nossa, essa lei está muito difícil, o povo não para de pecar, eles não estão dando conta não, vou inventar um negócio aqui, eu vou ajudar eles, vou deixar mais fácil. Não tem nada disso. Sabe qual é, irmãos, a grande bênção desta nova aliança? É que o homem, ele nasce de novo, e aí ele recebe uma nova natureza, e essa nova natureza pode prevalecer sobre a velha. Ainda que Jesus te deu de graça, você é participante desta graça, quando você recebe, irmãos, o poder para lutar contra aquilo que te vencia. Palavra da nossa vigília, vencendo o que te vencia. Aleluia, vencendo o que te vencia. Agora, porque você tem uma nova natureza, você tem o poder de lutar contra a velha, irmãos, e viver sobre todas as coisas. E aí nós entendemos Romanos capítulo 8, verso 2, que diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado, da morte. Meu Deus. Gálatas 5,16 fala, digo porém, andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. É disso, irmãos, é disso que ele está falando. Gálatas capítulo 5, falando para nós do homem recriado, a nova criatura, com uma nova aliança, um novo mandamento, um novo estatuto, irmãos, uma forma nova de viver, ver Jesus e ver o mundo espiritual. De novo digo, ele diz para nós, digo porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Mas nós tomamos esses versículos e, irmãos, ficamos chateados. A gente ouve esse versículo parecendo que está no velório. A gente ouve esse versículo e parece que não há revelação, sabe por quê? Porque a graça ainda não é conhecida no seu coração, você ainda não entendeu o que Jesus está dizendo, quando ele fala, digo porém, andem no Espírito e não cumprireis. O diabo está te acusando, te oprimindo, você ouve isso e fala, mas não é para mim não, porque eu estou vivendo. Querido, Deus te abençoou com todas as sortes de bênçãos, das regiões celestiais. Precisamos amar Jesus. Eu vou usar aqui, eu quero falar, Rogério, não é sobre você não, é porque é o auge hoje em dia que está aí. Nós temos que vir para um culto, irmão, mais do que nós vamos para um culto do Flamengo, querido. O culto do Flamengo é boa, né? Mais do que nós vamos para um jogo do Flamengo, mais do que nós vamos para um jogo do nosso time, irmão. Quem aqui, irmãos, o dia que o seu time joga, o Nicolas esse dia chegou em mim animado, falou para mim assim, jogo da seleção brasileira, ele é vôlei, irmão, jogo da seleção, pai, jogo da seleção. Falei, seleção brasileira. E eu falei para ele, que hora? Tal, 9 horas, tal. Eu falei para ele, e eu falei assim, não, vamos comprar umas batatinhas e fritar ali. Não, ele ficou, eu falei assim para ele, eu queria ver o seu eufórico desse jeito, é quando você recebe uma palavra de Deus lá na igreja, irmão.
animado, eu quero que você grite gol, eu quero que você grite, glória a Deus. Quando você escuta um versículo desse, digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis com consciências da carne. Eu achei que... Nossa velha natureza era impossível viver em obediência e submissão a Deus. Era impossível vivermos. A velha natureza não deixava, irmãos. Não havia como. Ainda que a velha natureza não foi eliminada. Paulo diz isso para nós. João diz isso para nós. Irmãos, Tiago fala isso para nós. Adúlteros. Tiago capítulo 4, o homem é duro. Se pastor prega, igual o Tiago pregou no capítulo 4, o pastor ia embora. Ainda que o velho homem, ainda que a velha natureza não foi eliminada, a nova natureza, pela graça, mediante a fé, está nos conduzindo à vitória. João capítulo 3, verso 6 fala assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, agora você pode viver uma nova vida em Cristo Jesus. Graça não é ausência da lei. Você pode dizer isso comigo? A graça não é ausência de lei. Não é, irmãos. Todo pastor ele tem muito cuidado de pregar sobre a graça, para que a gente não tome esta nova aliança e ache que é motivo para agora viver do jeito que a gente quer. Não é. Pelo contrário, meu amado irmão, Jesus quebrou a maldição da lei, mas não anulou as obrigações da lei. Meu Deus. Ele quebrou a maldição, não as obrigações. Ele quebrou a maldição, mas as obrigações ele melhorou, ele arguiu, ele levantou o assunto, irmãos. E ele disse para os seus discípulos assim, através de João, lá no primeira carta de João, eis que eu vos deixo novo mandamento. E foi assim que nós começamos, irmãos, na Gênesis, lá em João capítulo 1. Amado, a igreja de hoje, ainda que nós podemos ler o Velho Testamento, trazer, mas é tudo sombra. O Velho Testamento tudo é sombra, é um apontamento, querido, para Cristo. Já que Cristo veio e não mudou, porque agora é João, Pedro, Tiago, não. Sabe por que é sombra? Podemos usar, podemos pregar, claro, é muito rico, é poderoso, é histórico, irmão. Porém, aquilo que era sombra já não é mais, porque Ele está vivo. Amém. Se cumpriu, irmãos. Aconteceu nas nossas vidas, você está debaixo da graça agora e não da lei. Então não deixe ninguém falar para você, irmãos, não deixe ninguém ficar te acusando, ninguém colocando julgo. Se alguém te exortar, pese a palavra e pese a sua vida. Se você está errado, se converta, se arrependa, fale para o irmão, obrigado, você está me fazendo melhorar, glória a Deus. Mas irmão, se você percebe que é julgo, que é, irmãos, um lançamento das trevas na sua vida, diga, eu não recebo essas palavras, e não aceito esse tipo de coisa na minha vida, porque Cristo já pagou os meus pecados. Eu sou livre em Cristo Jesus. Somos livres em Cristo Jesus. E aí, irmãos, a gente entende, e já estou encerrando, o que é o novo mandamento, o que é essa nova aliança. Jesus fala na ceia, eis a nova aliança, quando nós estamos com a ceia na mão. A nova é Jesus com o sangue vertido, é Jesus morto, seu corpo flagelado. Eis a nova aliança. Porque a velha, irmãos, ela foi arguida. E aí Jesus, ele fala lá, nós precisamos ler o Sermão do Monte, e ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, a velha aliança. Ouviste o que foi dito aos antigos, amem o teu próximo, velha aliança. Mas Jesus fala, veja o que é lei, irmãos, e veja o que é graça. Porém, eu vos digo, Jesus fala, ame os teus inimigos. Meu Deus. Então não é motivo para pecarmos, é motivo, irmãos, para observarmos com mais atenção. Porque não é sobre Moisés mais, é sobre Ele, é sobre a presença, é sobre Ele em nós, é sobre a vida dEle em nós, é a nossa vida nele, irmãos. É relacionamento agora, não é sobre lei, não é sobre escrito na pedra, é sobre escrito no coração. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei contigo.
Oh, Jesus, quantos querem abrir a porta para Jesus, querido, entrar? Em momento nenhum, Jesus baixou o padrão quando ele disse sobre graça. Em momento nenhum, irmãos. Na lei, só tinha adultério se o adúltero fosse pego com a mão na botija. Não sei se pode falar isso. Sobre adultério, a mão na botija. Vocês sabiam disso? Só era adúltero quem era pego no ato, irmãos, pela lei. Mas Jesus, ele diz para nós, se você olhar de modo, irmãos, indecente, você já está pecando. Isso é graça. Graça não é o pastor Marco te observando, graça é o Espírito Santo te observando. Viver na lei é quando quando seu pai e sua mãe, quando você tinha tutor, e o seu pai e sua mãe, você saía, seu pai e sua mãe pegavam o carro, fechava os vidros e ficava vendo onde você ia. Deixa eu ver onde ele vai. Vou lá na casa do Pedrinho. Tá, ia. Aí o pai ia atrás com o carro devagarzinho, apagado os farol, igual a Rotan atrás de bandido. Irmão. E aí ele passava na casa do Pedrinho, acelerava o carro, te peguei! Tinha tutor, irmãos? Não, agora não é mais assim. O próprio Deus anda com você e está em você. Isso é graça, queridos. Isso é graça sobre nós. Em Cristo, pela graça, podemos viver a plena obediência e submissão a Deus. Eu queria que você ficasse de pé dizendo isso comigo. Em Cristo, pela graça, eu posso viver a plena obediência e submissão a Deus. Aleluia, Jesus. Graça é uma força capacitadora da vida do Espírito, irmãos, em nós. Senhor, nós te adoramos, Pai, te agradecemos. Essa é a sua palavra, essa é a direção do Senhor para nós. Nós abrimos o nosso coração agora, Senhor, e pedimos, Senhor Jesus, a vida do teu Espírito em nós. Enche o nosso coração. Enche o nosso coração desta graça, Senhor. Tamanha graça, tamanha bondade de Deus, esse favor imerecido. Seu Deus, nós agora, entendendo esta palavra, entendendo sobre graça, seu Deus, o inimigo não tem autoridade nas nossas vidas. Toda acusação contra a minha vida está cancelada em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Toda palavra de maldição na minha vida não encontra pouso agora, em nome de Jesus. Não encontra pouso do coração da tua igreja, do teu povo. Não encontra. Quem te acusou, quem nos acusa é o inimigo, é Satanás. É aquele que não recebe graça, é aquele que não conheceu o Espírito, mas nós conhecemos o teu Espírito. E graça sobre a tua igreja, graça sobre graça. Leva-nos, Senhor, essa semana a uma semana de graça, a uma semana de provisão, de crescimento, a uma semana de Senhor Deus, de bondade do Senhor. Que possamos entender, Senhor, a tua palavra, viver a tua palavra, andar na tua palavra. Senhor Deus, que esse empoderamento do Senhor, que veio pelo teu Espírito, essa capacitação, que é a tua graça sobre nós, Senhor Deus, o empoderamento dos que vivem no Espírito, para andar em santidade, para andar em pureza, Senhor, cumprindo assim a tua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Eu queria que você tirasse um tempo para orar sobre a graça, e dizer: Senhor, me deixa entender a graça. Eu queria que você tirasse um momento, alguns segundos, irmãos, alguns minutos, e falasse para o Senhor: Senhor, coloca essa graça dentro do meu coração, cada um desses versículos, cada uma dessa direção, Senhor. Graça, graça, graça sobre graça. Nós precisamos da sua graça, Senhor. Nós não queremos ver pela lei. Nós não somos guiados por juízes, nós somos guiados por um Pai. Porque nós nos tornamos filhos a partir do primogênito. Nós somos governados por um Pai. Nós somos, Senhor, conduzidos em família. Nós somos conduzidos como alguém, Senhor, que tem um Pai sobre nós, não juiz. E não juiz, Senhor. Em nome de Jesus, nós